Então vamos lá, trabalhando cada limite estabelecido pelo nosso artigo 187 do Código Civil, a começar pelo nosso fim econômico, lembrando que o nosso fim econômico é um limite específico a ser preenchido a cada caso, tendo em conta uma incidência das normas constitutivas do direito sobre a realidade em que ele é exercido. Fim econômico, e isso, claro, vai ser assim, uma coisa muito breve, não é algo que vai nem começar, é só uma introdução mesmo do tema, só para vocês terem isso em mente, né? Que a gente vai entender que o nosso fim econômico, o que pode ser entendido com isso, será o proveito material ou a vantagem que o exercício desse direito, né, o exercício do direito, trará para o seu titular ou a perda que suportará pelo seu não exercício. Então não vai mais se conceber aqui o exercício de um direito que não se destine a satisfazer a um interesse sério e legítimo de um indivíduo, tá? Nosso fim econômico, esse fim econômico, terá uma grande relevância, principalmente no nosso campo do direito obrigacional. Por exemplo, a questão do contrato. O contrato, ninguém contestará, e que isso ninguém contesta na realidade, é que, primeiramente, é um fenômeno econômico e o fenômeno jurídico vem depois desse fenômeno econômico para dar segurança, de fato, a esse primeiro fenômeno. Ou seja, a gente tem um fenômeno jurídico para dar uma segurança para o nosso fenômeno econômico, apesar de alguns excessos a traçar determinados rumos que são manifestamente excessivos, né? Então, o nosso fenômeno econômico está mais na raiz do contrato do que propriamente o próprio fenômeno jurídico. Então, a gente não pode, imagina, não poderá o titular de um contrato ir contra essa finalidade econômica, porque seria contrariar a própria natureza das coisas, tá? Para eu ilustrar isso para vocês, a gente vai dar uma analisada como que a jurisprudência entende isso, tá? Os casos mais comuns que envolvem aí o nosso abuso do direito pela não observância do limite da finalidade econômica está lá na nossa área do direito contratual e eles chegam lá no nosso Poder Judiciário envolvendo geralmente uma rescisão unilateral de contratos de representação comercial, prestação de serviços por prazo determinado, dispensa de empregado para evitar ali que complete o tempo de serviço necessário à obtenção de certos direitos, a recusa do estabelecimento de ensino em conceder a documentação necessária à transferência do aluno em casos ali, por exemplo, em atraso de mensalidades escolares. Então, nesse sentido, a gente tem, por exemplo, um acórdão no Conselho da Magistratura Federal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vai entender exatamente uma análise do abuso de direito referente às questões de ensino. Então, no nosso caso lá em concreto, a gente tinha uma universidade em que não estava querendo fornecer a documentação necessária para a transferência desse aluno em decorrência do atraso das mensalidades. Então, isso caracteriza um abuso do direito e, nas palavras do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, novamente, eu estou falando Rio Grande do Sul, que na parte de família a gente usa muito julgado do Rio Grande do Sul e aqui também a gente usa muito julgado na nossa disciplina do Rio de Janeiro, porque um grande doutrinador que eu adoto, vocês sabem bem disso, é o Sérgio Cavalheiro Filho, e ele foi desembargador lá do Rio de Janeiro, e ele traz muitos exemplos no livro dele, lá de casos que ele julgou, ou casos em que houve o colegiado e essa colegialidade foi lá do Rio de Janeiro. Esse julgado específico do Rio de Janeiro fala para nós que constitui abuso do direito reter o estabelecimento de ensino à documentação necessária à transferência do aluno a título de compelir os responsáveis a pagarem as mensalidades escolares atrasadas. A ordem jurídica vigente não autoriza fazer justiça com as próprias mãos e pretexto do eventual exercício do direito de cobrança, nem permite causar dano irreparável a outrem, como no caso o que ocorreria se ficasse o aluno impedido de continuar os seus estudos em um outro colégio. Desprovimento do recurso. Um outro caso que é muito frequente, o nosso abuso do direito, é no nosso ramo do direito das famílias, em que o nosso abuso do direito pode ser praticado por um dos cônjuges, via de regra o marido, que geralmente ocorre com esse abuso do direito, quando ele está na administração dos bens comuns do casal e para desfalcar a ameação da mulher, ele acaba fazendo um desvio
da finalidade econômica, patrimonial. Então, no período que antecede o divórcio desse casal, o marido ele vem, por exemplo, realizar ali o sem número de operações financeiras e sucessivas alienações de bens para tentar lograr algum locupletamento ilícito em relação a isso. Então imaginemos, a gente tem um casal, e aí pode ser marido, pode ser mulher, enfim. É mais comum o marido fazer isso do que a mulher, pelo menos na prática a gente enxerga muito isso. E aí antes do divórcio desse casal, o marido começa a vender tudo. E começa a sumir com esse patrimônio, enfim. E aí quando vem a separação, no caso, melhor dizendo, o divórcio, o patrimônio do casal já estava praticamente esvaziado. Então, tanto a mulher como os filhos, nesse caso, que vivem ali de uma maneira confortável, com um alto padrão de vida, eles, por exemplo, imaginemos assim, está num alto padrão de vida, classe média alta, enfim, tem um apartamento próprio e de repente tem que se mudar para um imóvel alugado, por exemplo, em um bairro mais popular ou favela, algum lugar um pouco mais periférico, e aí imaginemos que também eles são despejados desse imóvel, porque o imóvel próprio foi vendido, aí continuaram lá. Então, nesse tipo de caso, a gente também tem o abuso do direito aí pela inobservância da nossa finalidade econômica. Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui para nós é no nosso direito sucessório, e a jurisprudência tem reputado abusivo o requerimento de falência de uma das empresas quando é suficiente a ação de execução. Então, o pedido da dissolução total da sociedade formulada pelo sócio retirante em lugar da dissolução parcial dessa sociedade. A gente tem, bem, vocês já devem também ter visto algo nesse sentido, que dentro da nossa sistemática processual recente, de 2015, a gente instrumentalizou, pelo menos de uma maneira procedimental, a nossa dissolução parcial de sociedade. Então, quando a gente tem uma sociedade em que bastaria a dissolução parcial e as partes propõem uma dissolução total em decorrência ali do sócio retirante, sendo que seria possível você fazer o pagamento dessa empresa pelas cotas, enfim, pelo patrimônio que tem, também é considerado um abuso do direito. Então, a jurisprudência tem reputado abusivo o requerimento de falência de uma empresa quando é suficiente a ação de execução. Tranquilo? Também, de longa data, a gente tem algo que a gente aplica o nosso abuso do poder para resolver os nossos conflitos ali de vizinhança e também fundamentar ali a responsabilidade do proprietário pelos danos causados aos vizinhos. Universalmente, essa questão aí é conhecido em um caso que ocorreu lá na França, em 1853, acerca de um proprietário que, tendo se desentendido com o vizinho, ele construiu, dá uma ligada no que o cara fez. Ele construiu uma chaminé falsa em sua casa só para vedar a luz solar que chegava lá na casa do vizinho. Então, o cara construiu uma chaminé para não deixar a luz chegar na casa do vizinho. E ainda assim, mais conhecido, tem um outro caso mais bizarro ainda, que é de 1913, e esse caso foi ocorrido em Compiègne. E nesse caso também, na França, o proprietário ele ergueu no seu terreno uma torre de madeira dotada de ferros pontiagudos para danificar os dirigíveis construídos pelo vizinho. Então o cara construiu o dirigível e o cara construiu uma muralha pontiaguda para furar para danificar pelo menos os dirigíveis. Então, em outros inúmeros casos, aqui no Brasil também, a gente tem inúmeros casos, existe aqui um repúdio ao abuso do direito e ele teve por fundamento a necessidade de assegurar também ao vizinho o proveito econômico de sua propriedade e a inexistência da utilização de utilidade legítima no ato de exercício questionado. Né? Então, a utilização do direito com fim econômico diverso daquele atribuído pela própria lei. Então, a gente tem esses casos interessantes. Uma outra coisa que é muito interessante é o nosso abuso do direito processual, porque é o seguinte, a fórmula legal do nosso abuso do direito está no Manifesto do Excesso dos Limites, e esse Manifesto do Excesso dos Limites deverá ser observado
como redobrado cuidado em face do nosso princípio da proteção judiciária, também chamado do nosso princípio do livre acesso à justiça, tá? Então, o que a gente está querendo dizer? Que esse princípio do livre acesso à justiça, ele se constitui, na verdade, uma constelação de garantias constitucionais, por exemplo, o direito de ação e o direito de defesa, que está dentro do nosso artigo 5º, inciso 35. A gente tem a do devido processo legal dentro do inciso 54, a da ampla defesa, do contraditório, do juízo natural competente, da fundamentação de todas as decisões, enfim. Então, a primeira garantia, na realidade, na questão do abuso do direito processual, é invocar aqui a atividade jurisdicional sempre que se tenha como lesado ou simplesmente ameaçado um direito. Então, a nossa Constituição de 1988, ela ampliou o direito de acesso ao judiciário para antes da concretização da lesão, incluindo nessa garantia a ameaça de lesão. O Lieberman diz para nós que o poder de agir em juízo e o de defender-se de qualquer pretensão de outrem representam uma garantia fundamental da pessoa para a defesa de seus direitos e competem todos indistintivamente, italianos, brasileiros, estrangeiros, por exemplo, como atributo imediato da personalidade e pertencem, por isso, à categoria dos denominados direitos cívicos, né? Então, a garantia do devido processo legal, combinado, por exemplo, com o direito ao acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa, fecha o ciclo das nossas garantias processuais. Não basta, portanto, alegar o abuso de direito de uma ação para impedir que alguém vá lá e faça a justiça. Por quê? Porque a lei, o nosso artigo 187 do Código Civil, deixa claro para nós que não pode excluir a apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de direito, tá? Então, de igual modo, a mera alegação desse abuso do direito processual não pode frustrar o devido processo legal, o contraditório, nem cercear a ampla defesa de ninguém, tranquilo? Então, não por outra razão, o abuso do direito de ação sempre esteve vinculado à litigância de má-fé. Então, isso, claro, no nosso direito processual. Então, no nosso Código de Processo Civil de 1939, os artigos 3º e o artigo 63, entre outros dispositivos lá da nossa codificação processual de 39, definiam o conceito e as consequências do abuso do direito no âmbito do processo, diferentemente aqui para nós do abuso do direito material. A disciplina legal para caracterizar o abuso do direito processual, lá no Código de 39, exigia 10 elementos. O primeiro elemento seria o dolo, a temeridade, a fraude, a emulação, o capricho, o erro grosseiro, a violência, a protelação do feito, a falta ao dever de dizer a verdade e o anormal uso do poder de disposição do processo. Então tinha essas características no nosso sistema do Código Civil de 1973, não houve uma mudança substancial. Então, conforme a gente verificava lá no nosso Código Civil de 1973, dentro dos artigos 14 ao artigo 17 da sistemática processual antiga, falava para nós lá que busca-se com diversos expedientes legais impedir o improbitus litigator, né? Então, faça-se prevalecer um falso direito que acabaria por transmudar em injustiça e ilegalidade o ato jurisdicional, porquanto, se não evitado, tornaria o juiz cúmplice inocente e involuntário da nociva solução. Então, a gente já falou de vários exemplos de abuso do direito, e para finalizar o nosso abuso do direito processual, a gente constata também a permanência disso na nossa codificação processual de 2015, quando ele analisa lá no seu artigo 80 a litigância de má-fé e traz 7 incisos para nós. Então, quando ele vai falar, por exemplo, considera-se a litigante de má-fé aquele que, por exemplo, deduzir pretensão ou ofensa contra texto expresso em lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, desde o Código de Processo Civil de 39 até o nosso Código de Processo Civil de 2015, dentro do seu artigo 80, a gente tem o nosso abuso do direito
processual. E essa conduta intencional é caracterizada assim pela má-fé e cabe ao juiz ali no nosso caso concreto apreciar a configuração dessa malícia da parte segundo os elementos caracterizadores concretos da causa e as condições pessoais desse litigante, tá? Também a gente vai tratar algumas questões relacionadas à boa-fé propriamente dita, só que a gente vai deixar isso um pouquinho mais para frente, tá? Mas de um modo muito sintético, quando a gente está diante de uma litigância de má-fé, por óbvio a gente está na oposição à nossa boa-fé, e claro, a nossa boa-fé, nós, por exemplo, quando a gente está tratando do abuso do direito processual, a nossa boa-fé, nossa lealdade processual, enfim, essas questões que estão correlatas, tá? Fechamos essa primeira parte também no nosso fim econômico e agora a gente vai para o nosso fim social.